Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa. Vocês viram que o programa teve umas pequenas falhinhas de voz minha, ainda estou recuperando. Obrigado a todo mundo pelas mensagens, tá tudo sossegado por enquanto. A gente vai para o último bloco do nosso programa. Então, vamos para os momentos. Que esse é um momento que com certeza a gente tem que guardar por toda a eternidade pela peculiaridade que foi a temporada da Fórmula 1 de 2009. Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis do esporte a motor. A história da temporada de 2009 começa em agosto de 2008. Ross Brawn trabalhava para a equipe Honda na Fórmula 1. Mas por que em 2008, Rodrigo? Exatamente por que eu tô contando. Porque em 2008 a Honda meio que largou o campeonato de mão e foi se concentrar no carro de 2009, que teria muitas mudanças aerodinâmicas. Por enquanto fica só por aí. Só que chegou no fim do ano, com a crise que se absteu por todo mundo, a Honda pulou em retirada da categoria. A Honda saiu fora da categoria. Do nada nós tínhamos um piloto praticamente declarando aposentadoria e um desempregado, que eram Jenson Button e Rubens Barrichello. Várias tentativas foram feitas para manter a equipe. No fim das contas, pelo preço simbólico de €1, Ross Brawn assume o que sobrou da equipe. Com um carro que estava sendo testado e estava tendo boas performances nos treinos, nos testes, mas uma equipe sem patrocínio, uma equipe praticamente sem dinheiro nenhum, uma equipe totalmente zerada, tendo que começar do zero praticamente. Mas eles tinham um trunfo: o carro e, continuando aquele mudança de regulamento, a história dos difusores duplos, que Ross Brawn soube ler e interpretar no limite do regulamento como nenhum outro naquela temporada de 2009. Isso se mostrou uma enorme vantagem. Quando os testes começaram, todos desdenharam. Todos, inclusive este que está falando com vocês, ouvintes, desdenharam, porque não era raro na Fórmula 1 uma equipe pequena ou correr um tanque de combustível muito vazio ou correr fora do regulamento apenas para impressionar. Eram testes. Testes só servem para isso. E para ganhar patrocínio. E para tentar um patrocínio, porque o máximo que eles tinham era uma graninha da Honda que tinha sobrado, que a Honda deixou por lá. Mas não tinha motor. Primeira coisa que o Ross Brawn fez, uma negociação com a Mercedes, para ter os motores Mercedes no carro. Carro todo branco, com uma pintura, alguns detalhes em preto e amarelo, daqueles bem marca-texto. Começou a surpresa quando a Brawn liderou os treinos coletivos em Barcelona. Não tinham ido para Jerez, foram só para Barcelona. Viraram os melhores tempos. McLaren, Ferrari, Williams, Renault começaram a olhar de canto, falando que esses caras estão aprontando. Estão fora do regulamento, estão correndo abaixo, estão usando gasolina adulterada, tudo foi dito. Muitas mudanças tiveram naquele ano de 2009, inclusive o aerofólio traseiro mais curto e a volta dos pneus slick, além do DRS, que quase fez uma vítima fatal no primeiro teste na equipe BMW. Vem o GP da Austrália e a Brawn faz pole, segundo lugar nos treinos e na corrida fez dobradinha. Todo mundo começou a chiar com o difusor duplo, porque é inadmissível, porque não vai dar para correr desse jeito, isso é um absurdo. Na terceira prova daquele ano, a Red Bull ganhou fazendo dobradinha. O mimimi do difusor caiu por terra, que a Red Bull mostrou que era perfeitamente possível ganhar da Brawn. A Brawn obteve 6 vitórias nas primeiras 5 provas. Não, 7 vitórias nas primeiras...
Foi 6-5 ou 7-6? 1, 2... 6 em 7, Rodrigo. 6 em 7. Isso, 6 vitórias em 7 corridas. Jenson Button venceu na Austrália, na Malásia, foi terceiro na China. Venceu no Bahrein, na Espanha, em Mônaco e na Turquia. O vice-campeão naquele ano, que foi o Sebastian Vettel, já com a Red Bull, né? As 7 primeiras provas, como ele começou. 13º, 15º, primeiro, segundo, quarto, abandono e terceiro. O Barrichello, que foi o terceiro colocado no campeonato. Segundo, quinto, quarto, quinto, segundo e abandono. O campeonato estava na mão do Button. Até então, quem mais se aproximava dele era Mark Webber, que tinha 2 segundos lugares, e Arno Trulli com 3. Brown, Red Bull e Toyota começaram a aparecer como as principais equipes. Na Inglaterra e na Alemanha, a coisa mudou um pouquinho de figura. O Vettel venceu na Inglaterra e o Webber venceu na Alemanha, a primeira vitória do Mark Webber. McLaren estava penando, inclusive com aquela história de desclassificação do Hamilton na Austrália. A Ferrari estava penando, a Ferrari ficou 3 corridas sem pontuar seguidas, o que foi um recorde negativo. Felipe Massa apanhou do carro, só foi fazer o primeiro pódio na Alemanha com 3º lugar. Aí veio a corrida da Hungria, veio a mola na cabeça do Felipe Massa. O Massa não correu mais pelo restante do ano. A Ferrari tentou, a gente não vai entrar muito detalhe disso, mas a Ferrari tentou com o Luca Badoer, depois trouxe o Giancarlo Fisichella. Fisichella, que naquele ano faria um 2º lugar com a Force India. Timo Glock teve 2 pódios naquele ano, o Alonso teve pódio naquele ano, o Trulli fez 3 pódios, foi uma temporada maluca. E da Turquia pra frente... Rodrigo, só uma coisa, em 2009 foi o fato do Fernandes Faster ou foi 2010? Não, foi 2010. O Alonso em 2009 ainda estava na Renault. Datas. Ok. Ele ainda estava. Dessa última vitória do Button na Turquia, pro fim do campeonato ele só subiu no pódio mais 2 vezes. Na Itália e em Abu Dhabi, quando o título já estava definido. O Barrichello venceu 2 provas. E o campeonato foi indo naquela coisa na maciota. Naquele período. Porque o Button foi levando com o regulamento debaixo do braço. O Rubinho só venceu 2, teve outros resultados bem ruins. E as vitórias começaram a se diluir. Hamilton venceu na Hungria e em Singapura. Raikkonen venceu na Bélgica. O Webber venceu no Brasil. Vettel venceu no Japão e em Abu Dhabi. E o Rubinho na Europa e na Itália. Com isso tudo, o Button terminou o GP do Brasil em 5º e foi campeão em Interlagos. Foi uma temporada maluca, aí a Mercedes comprou a Brown, decidiu que era hora de voltar a ter sua equipe própria, comprou a Brown. Tava uma confusão entre McLaren e Mercedes, principalmente depois da prova da Austrália, que o Hamilton mentiu para prejudicar o Trulli. E ninguém na Mercedes gostou na época. E enfim, teve a história de 2007, teve ainda a McLaren fazendo um carro para concorrer com a própria Mercedes nos super esportivos. A Mercedes decidiu que ia comprar a equipe e rescindiu o contrato, que foi rescindido em 2014 dos motores. Vai voltar para 2021. Mas rescindiu. Aí a Mercedes foi e pegou o Schumacher e queria pegar o Button junto, para botar o número 1 no carro. A McLaren foi e pegou o Button da Brown, porque ia ficar sem o Kovalainen. Retratos de uma temporada maluca, né, Carlos? De uma temporada que até hoje que eu tento explicar não consegue direito. E por que não dizer de uma temporada legal de um ano, onde nós tivemos várias surpresas e histórias positivas por todo o mundo do esporte. Na Fórmula 1 não foi diferente. Sim, verdade. E aqui outra coisa, nunca um euro se valorizou tanto, né, Ross Brown? De €1, ver o que ele enriqueceu depois que vendeu a equipe pra Mercedes. Sim, cara, foi assim,
Se fosse colocado uma revista Mundo dos Negócios, Ross Brown seria o homem do ano no mundo. Eu posso ter certeza. Sensacional. Espetacular. Sensacional, cara. E pensar, sabe o quê? Históricos. Sabe o que Sim, pensar cara. da Brown? Era Tyrrell. Era BAR. Virou Tyrrell, depois BAR, depois Honda, virou a Brown e agora é Mercedes. Inclusive com a sede no mesmo lugar. Sim, se não me engano, Brackley na Inglaterra. Exatamente, Brackley. Sensacional, né, Carlos? E você quer mais, Rodrigo? Manda. Nesse último fim de semana em Hermanos Rodrigues, a Mercedes, que um dia lá atrás foi Brown, conquistou a 100ª vitória na categoria. Sim. E a Brown entra pra história, claro. Tudo bem, só correu uma temporada, não interessa. Mas foi campeã no ano de estreia. Campeã no ano de estreia, vencedora na prova de estreia. Cara, poucas equipes na temporada de estreia foram campeãs. Eu lembro até hoje a narração do Kleber Machado, pasmo, intacto, sem reação quase nenhuma, vendo a Brown trucidar naquele ano. Sensacional. Nada, ali deixou todo mundo incrédulo. Todos. Muito. Vamos lá então, gente, queridos ouvintes, chegou a hora das notas. A gente vai agora para a premiação um pouco duvidosa dos piores e merecida dos melhores. Chegou a hora das notas, começando com a nota 0. O pior do fim de semana. É hora da nota 0. É hora da nota 0. Carlos, acho que a gente é unânime dizer que o baboseira da semana vai pro Vettel. Dá pra compartilhar ele e o Max. 50-50. Cara, é que eu não achei que o Max fez algo tenso. É algo ridículo. Ele foi infantil, mas com ele mesmo, sabe? Ele não prejudicou ninguém, não foi maldoso com ninguém. Minha opinião, claro. Isso é. Eu daria o 0 pra ele. Mas aí que tá, ele foi um pouco sincerão demais, onde podia ficar sem essa, né? Tudo bem que a gente cobra sinceridade, né? Mas tudo bem. Mas sinceridade demais certas horas não serve muito. Dando efeitos colaterais. Ele podia ter falado, não consegui frear qualquer coisa que ele fizesse. Ele largaria na pole. Já que estávamos no México, ele poderia dar uma de Chaves, até foi sem querer querendo. Exatamente, um pois. Podia dar essa. Um pois. Pois, sabe quando ficava o Chaves? Pois. Sim. Pois sim. Mas pois o Vettel, o Vettel, nossa, só asneira. O Vettel foi texto. Além de chamar o troféu que ele ganhou de troféu de merda, ser deselegante com o cara que tá no pódio ali, entretendo a galera, amiguinho, não. Ridículo. Não. Terrível. Ridículo. Foi terrível. Bom, JR, eu não me... Bom, acho que vai pra McLaren com o Lando Norris, né? Demorou pra trocar o pneu dele, quando trocou o pneu soltou do carro, teve que trazer de volta. Sim. Corrida irreconhecível da McLaren. Lando Norris. Total. Corrida irreconhecível da McLaren. Total. E eu não me lembro de outra... Bom, agora que começa o desespero, né? No Supercars foi sossegado. O RK a gente pode colocar o do McLaughlin. Do McLaughlin pelo susto. Passou um susto danado, mas saiu inteiro do carro. Não correu de precaução. Ele e o Oliveira, né? O Oliveira também foi feio a queda dele. Também. E saiu sem machucar. Mas também não correu por precaução. Bacana isso. Ainda bem que pelo menos os pilotos compreendem. É que não foi um acidente, mas o que aconteceu com o Marques em Phillip Island nos treinos livres também, amiguinho. Aquela salvada que ele deu. Cara, normalmente os pilotos fazem a curva 60, 61 graus se você for o Mark Marques,
ele perdeu o controle com a moto caída a 69 graus. Bateu 70,7. Bateu 70,7. E ele conseguiu salvar ainda. E ele conseguiu salvar. É de outro mundo. Ali não dá, ali não sei se pode pôr com um B10. RK não, porque não aconteceu nada, mas um B10 se tivesse ali um troféu do pra... sortudo. Nota 0, Sim. Carlos. Sebastian Vettel / Max Verstappen pelo conjunto da obra nesse final de semana. Beleza, então eu vou incluir mais 2. Eu vou colocar a Ferrari, porque errou por completo na estratégia com Leclerc. Errou por inteiro. E meu terceiro 0 vai pra Rick Stanaway. Porra, quem é Rick Stanaway? Piloto do Supercars. Expulso da equipe porque não compareceu à sessão de autógrafos. E você quer a pior, Legal, cara? hein, amiguinho? Você quer a pior? Conte-nos. O Max Verstappen não deu com a língua nos dentes, ele deu também, falando que sabia da sessão, mas decidiu não ir. Legal, cara. Certinho, É a mesma cidadão. coisa, ó. Certinho. Toma aqui seu bilhete azul, vai curtir o fim do ano no Paraná. Que Paraná? Paraná Rua. Parar na rua, boa. Gostei dessa. Ai, ai. Essa foi boa, eu não conhecia essa. Vamos pro 10 então? Bora. Essa eu não conhecia, queridos ouvintes. Gostei. Para onde? Para na rua. Eu tava tentando lembrar alguém da NASCAR, mas acho que o 0 fica pra briga do Joey Logano com o Denny Hamlin. Ah, sim. Ei, Logano e Hamilton tem história. Tem história esses dois. Já não é de hoje. Esses dois... Eu tô temendo no Texas, um batendo no outro de propósito. Ah, que vai Ou ser Phoenix, bacana né? isso. Vai ser bacana, só que não. E pior é que nenhum dos dois tem culpa de querer brigar. Acidente foi uma coisinha besta de acidente. Ah, fazer o quê, né? Bora pro 10. Vambora pro 10 então, gente. Vamos lá. Hora da nota 10. Nota 10. Essa vai ter bastante candidato pro B10, ô Carlos. Cara, eu colocaria o Roberval Andrade em cima de Paulo Salustiano na Copa Truck. Roberval em cima do Salustiano. Curva 1, de fora, Noé comparecendo no grupo, jogando dilúvio, ele de lado com um troço de 4,5 toneladas, controlando de lado e passando por fora. Miguinho, Foi sensacional. ali você não tem que ter 3, você tem que ter pelo menos umas 5 guardadas. Foi sensacional. Outra que eu coloco como sensacional foi a disputa no Superbike entre Jonathan Rea e Álvaro Bautista, duelo lado a lado, roda com roda, na segunda prova do Mundial de Superbike em Losail, no Catar. Coloco de todas as ultrapassagens que o Kevin Chacon fez na terceira corrida do Mundial de Turismo, eu coloco principalmente a que ele fez em cima do Tarquini, do Tarquini não, perdão, do Priot. Porque o Priot tava mó cara... Não, o Priot não, era o Tarquini mesmo, desculpa, Carlos, era o Tarquini mesmo, desculpa, ouvintes. Porque o Tarquini tava já umas 4 ou 5 voltas tentando passar o Ted Bjork. Na primeira que o Chacon chegou, ele passou o Tarquini. E ele passou metendo o carro por fora. Na hora que o Tarquini fechou, ele jogou por dentro. Quando o Tarquini foi fechar a porta, o carro do Chacon já tava lá. Tomou aquele totozinho, o Chacon passou para 4 e depois ainda assumiria a terceira posição. Brilhante prova do italiano. E para completar o B10, que já vai virar uma nota 10, ô Carlos, por simbologia, a ultrapassagem do Marques em cima do Vinhales na última volta. Sim. Cozinhou, preparou o molho, acrescentou os temperos, fez tentativa, viu se o sal tava bom, colocou mais um pouquinho de azeite e cozinhou na manteiga. Chegou na última volta, ele passou, não deu mais chance de reação pro Vinhales, que acabou caindo e ele venceu a prova. Momento Masterchef / Outback. Estrelando o Mark Marques. Impressionante. E pra ele vai o meu primeiro 10. Meus outros 10. Lewis Hamilton. Não era o mais cotado para vencer,
não tinha uma estratégia que ajudasse, a estratégia não ajudou em momento nenhum, mas ele venceu sem sustos. Não teve nenhum susto na prova e venceu com classe, venceu com categoria, precisando apenas de um 8º lugar para ser hexacampeão da Fórmula 1. Ele tem o melhor carro. Muitos na história não conseguiram mesmo ter um carro ultra superior aos outros e perder o título. A gente tá cheio na história. Né, Prost? Contando isso. Né, Mansell? O Prost eu talvez não digo nem tanto. O Mansell em 86 provavelmente. Prost 81 com a Renault. Não, mas assim, eu te entendo. Não digo nem 81, não. O Prost foi 83. Que ele tinha um super carro, mas o Nelsinho Piquet soube ser bem mais piloto do que o... Mas a Brabham era um bom carro. Mas, por exemplo, tipo, sei lá, a Williams de 95 era muito superior a Benetton. O Schumacher tirou toda a diferença no braço. O Damon Hill foi incapaz de ser campeão. Mais ou menos assim, sabe? Aqueles bagulho bem grotesca a diferença. Sim. Ele tá fazendo o que quer, ele tá fazendo a obrigação dele, ganhar com um carro bom. Meu outro 10 é pra Martin Truex Jr., né? Diga onde você vai que eu vou varrendo. Ele varreu o fim de semana, os 3 segmentos foram dele: barba, cabelo, bigode, aparou os pelos do tórax, tirou os pelinhos que fica no nariz e na orelha, arrumou a unha, fez o que quis nessa corrida, Carlos. E saiu sem pagar ainda. Chegou, mandou a conta pro Abreu. Exato. Põe mais algum 10? 10 pra Valentino Rossi pela sua longevidade. Cara, pro cara chegar a 400 provas na categoria máxima do motociclismo, não é pra qualquer um, amiguinho. Não mesmo, não é mesmo. Muitos pilotos entraram, saíram, foram campeões, pararam, morreram e tá lá Valentino Rossi, firme e forte, sem largar o osso. De forma merecidíssima, inclusive. Eu acho que vale também um outro 10 pro Shane Van Gisbergen, né, o Carlos? Sim, pela atitude dele, o fair play total que ele fez. E o fim de semana da Red Bull Roden, espetacular. Sabe quem que foi parabenizar o Gisbergen pela vitória? Quem? O próprio McLaughlin. Certo, nada mais justo pela... É a retribuição, cara. Se no momento que eu tô na merda, você estendeu a mão pra mim, cara, se você mandar bem, nada mais justo que eu chegar e falar assim: amiguinho, você tá de parabéns, cara. Antes de tudo, de serem rivais na pista, fora, essa é aquela coisa tipo, vamos sair pra tomar uma cerveja. Meu, nada mais justo, de boa. Exatamente, não, sensacional. E mostrando realmente que briga tem que ser só dentro da pista. Vamos nessa, Carlos? Exato. Bora lá. Bora, porque tá na hora do programa terminar. E a gente já deixa aqui também já os nossos abraços. Eu esperei essa parte do programa, Carlos, para mandar um abraço em especial pro meu xará lá de Assis, o Rodrigo Ferreira, que no início dessa semana passou por uma cirurgia até certo ponto um pouco que requer muitos cuidados, uma cirurgia de coração. E ele tocou um pouco na mensagem que ele deixou no Facebook. É uma mensagem até um pouco pesada, dizendo que se fosse para a hora dele ir, que ele pelo menos não sentisse dor, pedindo perdão para aqueles que ele errou e agradecendo para quem o apoiou. Mas, Rodrigo, você vai se recuperar e a gente vai dar muita risada com Fórmula 1 junto ainda, viu? Eu fico aqui mandando todas os votos de melhoras para você. Recupere-se bem, cuide-se bem, você vai voltar e vai rir muito de Fórmula 1. Abraço para você, viu, xará? Semana que vem... Rodrigo, volta logo, meu caro, volte logo. Exatamente. Vamos pro calendário da semana que vem. Temos Austin nos Estados Unidos com a Fórmula 1, podendo definir o título para Lewis Hamilton.
Teremos a MotoGP. Podendo não, já pode colocar quem que ele ganha. Salvo se o cartão mexicano pegar ele na fronteira, né? Só se o filho do Chapo pegar ele. MotoGP em Sepang na Malásia. Teremos a NASCAR, tanto a Cup quanto a Xfinity correndo no Texas. Teremos a última etapa do Intercontinental GT Challenge com as 9 horas de Kyalami. Vai ser legal, hein? Voltando à prova de Kyalami. Teremos o Turismo Carreteira em La Pampa, na Argentina. E teremos prova do Endurance Brasil também. Teremos Endurance Brasil na próxima semana. E agora a gente tem o Carlos Martins se despedindo da gente. Carlos, semana que vem estamos de volta. Com certeza estaremos de volta. Obrigado a todos que nos ouviram. Até semana que vem. Eric, volta logo, parceiro. Abraço. O Eric, eu vou contar essa aqui. O Eric comprou o CD do Windows 10 pra instalar no computador. Comprou com caixinha, tudo bonitinho, como manda o figurino. Foi colocar o CD tava em branco. Parabéns, hein, tio Bill? Aí ele foi na loja até o olho. Você foi trollado. Começaram a dar risada. Até lógico que trocaram o CD e ele conseguiu arrumar o computador. Então, queridos ouvintes, a gente volta na semana que vem. Eu deixo aqui o muito obrigado para todos vocês. A gente volta na próxima semana. Tem muita coisa ainda por terminar nesse fim de ano. Muita categoria para acabar. E é sempre muito bacana quando vocês participam com a gente. Então, sempre agradeço demais. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau! Bandeirada.